começar de novo. Deixa eu só parar esse barulho. Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e no vídeo de hoje eu vou abordar 9 erros ou confusões que são comuns para quem está começando a trabalhar com o banco de dados SQL Server, para que você possa fugir e não cometer nenhum deles. Se você tem interesse em receber dica técnica sobre o banco de dados SQL Server e do dia a dia de um DBA SQL, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog, se cadastra lá. Então eu vou enviar na próxima terça-feira para você aprender mais sobre esse banco de dados. Nós chegamos à nossa última dica. Todo começo tem a sua dificuldade, isso é claro e é até natural durante a carreira que você desenvolve. Para todo mundo é assim. E por mais que você se sinta preparado, a falta da experiência pode te fazer cair em algum desses erros ou até mesmo cometer alguma confusão e se enganar em um determinado assunto. Eu confesso que comigo mesmo já aconteceu algumas vezes no início da minha carreira como DBA e foi natural, apesar de algumas situações serem ruins, é algo natural, mas que você pode evitar e é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, para que você não passe por isso quando você estiver iniciando a sua carreira com o banco de dados SQL Server. Você não precisa passar pelas mesmas coisas que eu passei. Então esse vídeo vai te ajudar, mesmo sem experiência ainda, a não cair nesses enganos e ser sempre um bom profissional. E o erro número 1 é tentar restaurar um backup do banco de dados SQL em uma versão anterior a que ele foi gerado. O backup do SQL Server ele não regride a versão. Quando você tem um banco de dados na versão 2016 do SQL Server, por exemplo, aquele banco ele vai conter alguns metadados, algumas características que não existiam ainda na versão 2014, 2012, 2008 para trás. Então, quando você gera um backup do 2016, você não vai conseguir restaurar esse backup no 2014, 2012 e assim por diante. Ele só vai conseguir ser restaurado da 16 em diante. Existe sim uma forma de você conseguir trazer esse banco de dados para uma versão anterior, mas é um pouquinho mais complexo, é um pouco mais demorado e trabalhoso esse processo. Você pode, por exemplo, gerar os scripts do banco de dados no 2016, a criação das tabelas, dos objetos, enfim, criar um database novo na versão anterior, 2014, 2012, que seja, e então a partir desse novo database fazer um import dos dados da versão 2016 para esse database na versão anterior. Isso funciona, mas nem sempre é viável, nem sempre o tempo que se gasta para fazer isso vale a pena fazer. Às vezes é melhor você instalar uma versão 2016 desse outro ambiente para fazer o restore dele de uma forma direta. Apesar de funcionar esse formato do import dos dados, criando o banco do zero, dependendo do tamanho do banco de dados, pode se tornar extremamente inviável esse projeto. O segundo erro é não tirar o SQL, a instância, da sua porta padrão, que é a 1433. Quando você faz a instalação do SQL Server, por padrão ela assume a porta 1433 para a instância. Então todas as tentativas de invasão, todas as tentativas de força bruta no seu banco de dados partirão da porta 1433, que é a padrão. E quando você não tira a instância dessa porta, você está correndo um grande risco. É uma boa prática que você, ao instalar um SQL Server, ao configurar uma instância, já de cara faça a alteração da porta jogando ela por um valor muito mais alto do que é o padrão para evitar esse tipo de ataque, evitar vulnerabilidade do seu ambiente de banco de dados. O número 3 é uma confusão que acontece ali no momento de acessar uma instância do SQL Server. Uma vez que você tirou o SQL Server da porta padrão, tirou da 1433, colocou lá uma porta muito maior, 18555, e agora deseja acessar a sua instância, você deve montar a string de conexão com o banco de dados contendo o nome da máquina do servidor onde está o banco de dados ou IP dele, barra invertida, o nome da instância, se ela for uma instância nomeada, vírgula, a porta que você configurou nesse exemplo 18555. Geralmente quando você fala de portas de conexão, é comum você utilizar o endereço de acesso, 2 pontos, a porta. Então, em algum momento ali as pessoas acabam confundindo, achando que para acessar o banco de dados também é dessa forma, colocando 2 pontos. A instância, 2 pontos, a porta. E isso não vai funcionar, não vai conectar. Você deve, como DBA, sempre orientar a utilização da vírgula
para depois você colocar a porta. Mas existe uma possibilidade muito melhor do que essa, colocar a string toda, nome da máquina, o IP, barra, nome da instância, vírgula, porta. Você pode configurar um alias que vai simplificar em muito a vida de quem precisa utilizar e conectar no banco de dados. O alias nada mais é do que um apelido para sua instância que vai substituir toda essa string gigantesca com nome, barra, nome de instância, mais vírgula e a porta. Você vai trocar tudo isso simplesmente pelo nome do cliente ou nome de um servidor específico que você queira, e aí as aplicações ou até mesmo a conexão via Management Studio vai acontecer através desse alias e não dessa string gigantesca. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog, onde eu fiz um post explicando detalhadamente como que você configura um alias para sua instância de banco de dados. O erro número 4 é a utilização do Tuning Advisor sem análise nenhuma para executar dentro do banco de dados. O Tuning Advisor é uma ferramenta da própria Microsoft que recebe um conjunto de queries para fazer uma análise dessas queries e sugerir ao DBA a criação de índices e até mesmo estatísticas dentro do banco de dados para melhorar o desempenho dessas queries. A utilização do Tuning Advisor, geralmente, ela deve ser acompanhada de uma análise por parte do DBA. E quem está começando pode acabar utilizando essa ferramenta de forma errada, simplesmente atribuindo a ela as análises, pegando todo o retorno e já executando aquele retorno direto no banco de dados. Cuidado, isso é muito perigoso, porque você pode acabar criando índices que não vão fazer tão sentido para o seu banco de dados, para o seu ambiente, vão acabar sobrecarregando ali em relação a espaço no disco também, criando índices duplicados, enfim. Você deve sim utilizar essa ferramenta se você achar necessário, mas você deve ter atenção para não cometer o erro de sair criando tudo que a ferramenta sugere no seu banco, causando ali um prejuízo para o ambiente ao invés de acabar ajudando ele no que era necessário. O quinto erro é permitir ou até orientar clientes a compartilhar um servidor entre banco e aplicação. O SQL Server, na maioria dos casos, é claro que existem exceções, sistemas extremamente pequenos, com muito poucos usuários, bancos extremamente pequenos. Isso é tratado à parte, são exceções. Mas na maioria dos casos, você deve sim manter o SQL Server isolado em um servidor apenas focado para o banco de dados SQL Server. Dentre tantos benefícios, eu cito dois aqui que são extremamente importantes. O primeiro é em relação à performance. Imagina que você tem um ambiente onde você compartilha o banco de dados SQL Server, a aplicação do seu cliente e mais 20 conexões TS, 20 conexões de Terminal Service nessa máquina. Você distribui ali metade da memória, digamos que essa máquina tenha 16 GB, 8 GB para o banco de dados e 8 GB para os demais processos. Pode chegar em um momento em que algum processo da aplicação ou até mesmo alguma seção de TS dos usuários acabe sobrecarregando o uso de recursos daquele servidor e prejudicando a utilização de recursos desse servidor por parte do SQL Server. E aí você pode ter uma grande perda de performance nesse ambiente por conta da concorrência de recursos ali entre banco de dados, aplicações e usuários. E um segundo ponto extremamente importante é em relação à segurança. Nesse exemplo que eu citei, os usuários terão acesso externo a esse servidor para fazer a utilização ali de alguma aplicação ou até mesmo de um pacote Office, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, você vai estar permitindo acesso externo direto no local onde você tem os seus dados armazenados. A chance de ocorrer algum ataque, de ocorrer alguma tentativa de acesso ao seu ambiente e afetar diretamente o seu banco de dados é extremamente alta. Então, por isso também é importante você isolar o seu banco de dados SQL em um servidor à parte para evitar que, ao sofrer um ataque ou até mesmo precisar liberar portas de conexão para aquele servidor dos usuários, você não vai correr o risco do seu banco estar ali facilmente acessível para que possa haver alguma tentativa de acesso aos dados não autorizado. O sexto ponto é uma confusão que acontece em relação ao licenciamento do SQL Server. Geralmente a gente conhece o funcionamento de licenciamento do Windows, as calls de TS para acessar o Windows. Quando a gente fala do banco de dados SQL Server, nós também temos o formato de licenciamento por calls de usuários que acessam esse banco de dados. Funciona mais ou menos da mesma forma que funciona no Windows. Você adquire o número de licenças que você vai precisar utilizar, no caso do Windows para acessar o servidor, no caso do SQL Server para acessar o banco de dados.
Porém, existe uma diferença e essa diferença é bem relevante. Quando a gente está falando de Windows, você contratou lá 10 licenças para acessar, 10 calls ITS para acessar o seu servidor. Quando a 11ª pessoa tentar acessar aquele ambiente, ele vai receber um erro e não vai conseguir acessar porque as 10 que você comprou já estão sendo utilizadas. E aí o 11º usuário não consegue fazer o acesso. Quando a gente fala do SQL Server, a licença do SQL Server é uma documentação de direito de uso do software que você tem. Então, se você adquiriu 10 calls para acessar o banco de dados e o 11º tentar utilizar, ele vai conseguir. Se o 12º tentar utilizar, ele também vai conseguir. Apesar de você ter adquirido apenas 10 calls, não existe uma limitação de uso dentro do próprio SQL Server. É claro que se você contratou 10 e está usando 15, você está fora da sua licença, ou seja, você está utilizando o SQL de forma ilegal. Em uma eventual auditoria do seu ambiente, você vai estar fora do seu licenciamento e pode ser autuado por isso. A Microsoft tem todo o direito de te autuar por isso, porque você está utilizando acima do que você contratou. É claro que eu não recomendo que você utilize mais do que você contratou. Isso não é o correto. Mas em uma situação ou outra onde comece a acontecer ali um acesso acima do que você tem contratado, você não vai ter esse bloqueio, o seu sistema vai continuar funcionando, os usuários vão continuar conseguindo utilizar o seu banco de dados normalmente, porém você como DBA deve ficar de olho ali para ver o quanto está ultrapassando e o mais rápido possível já adquirir essas licenças se elas forem ficar, claro, ali de uma forma fixa, sempre acessando a mais do que você contratou. O 7º erro é um dos piores e na medida em que você vai ganhando confiança no seu trabalho, é o momento onde ele pode acontecer, então você tem que estar atento, alerta sempre para evitar que isso aconteça. É o famoso update ou delete sem where. O principal motivo para esse erro acontecer é a falta de atenção, e isso vem com a confiança que você tem no seu trabalho, com deixar de lado as boas práticas, deixar de lado aquele backup, deixar de lado executar na base de homologação primeiro, e aí quando essa confiança está extremamente alta, você corre um sério risco de acabar executando ali de forma indevida um comando faltando um filtro, ou até mesmo um comando com um filtro errado. Não relaxe, mantenha as boas práticas, execute sempre em ambiente de homologação primeiro, confira se o resultado daquele delete, se o resultado daquele update estão corretos, peça para os usuários finais validarem aquela alteração que você fez. Se estiver tudo ok, confira se a rotina de backup está funcionando, execute um backup daquela tabela com um select into, por exemplo, por precaução, e só então, com todas essas validações, com toda a certeza, execute no ambiente oficial se for necessário que você faça esse trabalho. Tenha cautela, tenha atenção e não relaxe. O 8º erro muito comum de se cometer nesse início de carreira é acabar instalando mais do que você deveria. Quando é solicitada uma instalação de um ambiente novo do SQL Server, existem dezenas de componentes que podem ser instalados e cabe ao DBA, no momento da instalação, escolher apenas os recursos que vão ser utilizados naquele ambiente para aquela aplicação específica. Já peguei dezenas de ambientes onde existia instalada análise service, reporting service, dentre outras funcionalidades, ao qual aquele ambiente não precisava. E esses componentes consumindo memória, consumindo espaço em disco, consumindo ali recursos importantes do ambiente sem necessidade nenhuma. Então, como DBA, iniciando a sua carreira, sempre tenha a relação de todas as funcionalidades que vão ser necessárias para aquele ambiente e no momento da instalação, da preparação daquele ambiente, selecione para instalar apenas os recursos necessários para atender a demanda que você precisa. O item número 9 é uma confusão do significado de logon e usuário dentro do banco de dados SQL Server. Sim, são coisas completamente diferentes, mas que estão ligadas de alguma forma. Quando a gente fala de logon, ele é a nível de instância, é o que você faz o login dentro dela, que tem a senha e tem algumas permissões a nível de servidor. O usuário, por sua vez, é o que te dá a permissão a nível de banco de dados. Você poder ler, excluir, alterar ou até inserir alguma informação dentro do próprio banco de dados. Então você, no final, acaba vinculando o logon da instância com o usuário dentro do seu banco de dados.
Geralmente o pessoal pede um usuário dentro do banco de dados e aí o DBA precisa relacionar esse pedido ao logon, que é o que de fato vai dar acesso ao ambiente para aquela pessoa que está solicitando. O ponto é que todas essas situações requerem muita atenção e podem causar sim problemas para o seu ambiente de SQL Server. Tenha atenção e, na dúvida, pergunte. Assim você vai conseguir sempre ser o melhor profissional e evitar esses erros e confusões no seu dia a dia. E agora que você aprendeu, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que também está começando na área de banco de dados, para que a gente juntos possa mudar esse cenário e evitar que essas situações aconteçam novamente. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui embaixo o seu comentário, se inscreva no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!